Comentário. Vamos lá. Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Gopi Jana Vallabha Grivaradhari Gopi Jana Vallabha Grivaradhari Yasodanandana Bhajana Ranjana Yasodanandana Bhajana Ranjana Yasodanandana Bhajana Ranjana Yasodanandana Bhajana Ranjana Jamuna Tira Vanachari Jamuna Tira Vanachari Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Gopi Jana Vallabha Grivaradhari Gopi Jana Vallabha Grivaradhari Yasodanandana Bhajana Ranjana Yasodanandana Bhajana Ranjana Yasodanandana Bhajana Ranjana Yasodanandana Bhajana Ranjana Yamuna Tira Vanachari Yamuna Tira Vanachari Jaya Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Srivasadi Gaura Bhatta Vrindam Jaya Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Srivasadi Gaura Bhatta Vrindam Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare Jaya Prabhupada Jaya Prabhupada Jaya Prabhupada Ila Prabhupada Prabhupada Jaya Prabhupada Gaur Pramanandi Hari 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 Bo Srimad Bhagavatam Mahagrantha Ki Srila Prabhupada Patita Pavan Ki Jai Gaur Pramanandi. Todas as glórias aos devotos e devotas reunidos
todas as glórias aos devotos e devotas reunidos, todas as glórias, devotos e devotas reunidos, todas as glórias a Shri Shri Guru e Shri Gauranga, Haribol, Jai. Namo Vishpadaya, Krishna Deles, Malbhakti, Vedanta Swami, Amriya Namaste, Sarasat, Pudê, Gauravani Pracharya, Nivishesha Sunarvaj Pracharya. Bom dia a todos e a todas. Bom dia, Sundarang Devidasi, Hare Krishna, reverências, e também nosso querido Haridarshana Prabhu, reverências, Sérgio Azevedo, Hare Krishna. E temos aqui no Instagram da ISKCON Rio também algumas pessoas. Bom, entraram várias, mas eu estou vendo aqui que acho que a maioria entrou e saiu, né? Suzy Nogueira, Wesley Guimarães, Cássio Murilo. Essa é a natureza do Instagram, né? Pessoas entram e saem, né? Não ficam, né? E a poucas colocam um comentário, né? Agora entrou ali também Cássio Murilo. Isso aí. Bom, é isso, gente. Vamos então começar a nossa leitura transcendental de hoje do Srimad Bhagavatam. Estamos no canto 3, status quo, capítulo 23 do Srimad Bhagavatam. O título do capítulo é A Lamentação de Devahuti. Quer dizer, essa parte da lamentação de Devahuti já passou, né? Ela se lamentou, né? No sentido não que ela se lamentou exatamente só por causa de algum problema pessoal, físico, mas também a lamentação, na verdade, que ela teve, não foi bem uma lamentação, ela foi um pedido, ela fez um pedido para Kardama Muni de que queria gerar um filho, né? Porque se casaram, né? E, como se diz na gíria, quem casa quer casa, né? Então ela pediu que Kardama Muni lhe desse um filho, né? Ela estava também assim num estado físico bem assim deplorável, né? Estava muito magra, muito esquálita, cabelo assim dread, né? E porque devido aos muitos anos de austeridade praticando, né, junto com Kardama Muni, seguindo seu esposo e servindo seu esposo, então ela não cuidou do seu corpo, ela renegou seu próprio corpo, né? E Kardama Muni, por intensa compaixão, ele então não só ele outorgou para ela todos os resultados de suas austeridades passadas, né, devido ao serviço sincero dela, né, como também ele manifestou um palácio assim aéreo, um palácio maravilhoso, assim monumental, inconcebível, né, com pedras preciosas, o assoalho feito de esmeralda e diamantes incrustados na parede, rubis, e algo assim inconcebível, né? Que além disso ainda era capaz de voar, né, pelo espaço sideral, né? Então a gente pode concluir com isso, né, que Kardama Muni não era um ser humano comum. Na verdade, ele era super-humano, né? Ele era filho do Senhor Brahma, né, que veio direto do rosto do Senhor Brahma. Então, ele era praticamente um semideus, né? Quando nós falamos semideus, se nós formos ver o significado de semideus no dicionário, assim, no Google, né? Então, semideus, de acordo com o vernáculo, significa um ser que é meio homem, meio Deus, né? Que foi gerado por um semideus no ser humano, né? Ou seja, pode ser um semideus que se gerou numa mulher, né? Ou pode ser uma mulher, né? Tipo Ganga Devi, né? Que teve filho com Santanu, teve Bhishmadeva,
né? Aí, no caso, semideus seria Bhishmadeva, né? Então, essa é baseado, inclusive, nos deuses do Olimpo, né? Essa é a visão que se tem, né? Um ser assim, meio ser humano, meio Deus, né? Então, de acordo com esse significado que se dá no dicionário, no vernáculo, né? Os Pandavas seriam semideuses, que são filhos de semideuses com Rainha Kunti, né? Então, essa é a versão que se dá de semideus. Agora, Srila Prabhupada nos oferece um outro significado de semideus, que seria aqueles seres encarregados da administração universal, né? E no caso de Devahuti também seria uma semideusa, porque ela é filha de Manu, que é um Manvantara Avatar, é uma expansão, né, de Krishna, é um Manvantara Avatar que aparece 14 vezes em cada dia de Brahma, né, e que é encarregado da administração universal. Então, Manu seria também um semideus, Indra, Ganesha, Brahma, Shiva, né, e todos esses nós chamamos de semideus, e Deus somente existe um. Porque, na verdade, diferente do que muitos pensam, né, o hinduísmo, os Vedas, não ensinam, não propagam o politeísmo e nem o panteísmo, né? E sim o monoteísmo, ou seja, existe apenas um Deus supremo, que é Krishna, pode ser chamado de vários nomes, Govinda, e tem várias encarnações, né? Krishna, Govinda, Gopala, Madhusudana, tem inúmeros nomes e também se expande em inúmeras formas, né? Então seria um monoteísmo polimórfico, né? Monoteísmo polimórfico, não tem só uma forma, né? E aí temos, como diz no Brahma Samhita, né? Advaita Machyutam Anadim Anantarupa, né? Ele é Advaita, ele é não dual, né? Ele não tem dualidades, né? Achyuta, ele é infalível. Achyuta, Anadi, ele não tem um começo, ele é eterno. E Anantarupa, ele tem ilimitadas formas, né? Aí se diz Madhyan Purana Purusham Navanjovanancha, ele é a pessoa mais velha, né? A pessoa original, mas Navanjovanancha, ele não tem uma forma de um velho, né? Quando a gente fala pessoa mais velha, a gente já pensa assim, um velhinho, né? Cheio de ruga, com uma barba branca, né? Como às vezes é descrito, assim, pintado, né? Na cultura judaico-cristã, né? Mas não, ele é Navanjovanancha, ele sempre parece como um jovenzinho. Navanjovana significa um jovenzinho, um adolescente, né? 15 anos, 16 anos, sempre aparece originalmente com essa forma, né? E Adipurana Purusham, embora que seja o mais velho, Navanjovanancha, ele sempre aparece como jovenzinho. Navanjovanancha Vedeshu Durlabham, ele é raramente realizado simplesmente do estudo dos Vedas, através de Jnana, apenas de cultivo de conhecimento. Ele é raramente obtido, mas Adurlabham Atmabhakto, ele é realizado facilmente através de Atmabhakto, de devoção pura da alma, né? Esse é o verso do Brahma Samhita, né? Então, a aula de hoje, que é o verso do capítulo 23, o verso 43, vamos então ler esse verso, e o título da nossa live de hoje é que, pelas ações de Kardama Muni, podemos concluir que, embora ele tivesse poderes místicos
extraordinário, ele permanecia um devoto de Krishna, né? Totalmente consciente de que Jivera Swarupa Roy Nitya Krishna Das, que a alma individual, a posição constitucional Swarupa, né, da alma condicionada, ou da alma individual, é Nitya Krishna Das, eterno servo de Krishna. Quer dizer, de todas as almas individuais, né, a posição constitucional é, quer ela seja liberada, quer ela seja condicionada, a posição constitucional é Nitya Krishna Das, servo eterno de Krishna. Porém, Krishnera Tatasta Shakti Beda Beda Prakash, né? E ela está, a alma condicionada, ela fica situada na energia chamada Tatasta Shakti, que é a energia marginal, né? Nós, alma condicionadas, estamos Krishnera Tatasta Shakti, estamos situados, embora sejamos servos eternos de Krishna, estamos em cima do muro, como se diz, né? Em cima do muro, né? Assim, nem lá nem cá, né? Estamos situados na energia marginal de Krishna. E por isso estamos condicionados, embora somos almas espirituais eternas, estamos condicionados a esse corpo material, que possui várias coberturas, né? Cobertura física, cobertura energética, corpo energético, né? Pranamaya Kosha, o corpo mental, Manamaya Kosha, o corpo intelectual, psíquico, que é o Jnana e Vijnana Maya Kosha, e o corpo astral, Ananda Maya Kosha. E a alma fica ali no meio de tudo isso, né? Dos 5 elementos grosseiros, né? Terra, fogo, água, ar e éter, que é o corpo físico, Anamaya Kosha, e depois mente, inteligência e ego, né? O corpo sutil, Shukshma Sarira, né? Então nós temos essa posição. E Kardama Muni tinha plena consciência dessa posição como servo de Krishna, embora ele fosse um yogi místico, né? Ele fosse um Astangi, né? Ele praticou o processo recomendado para Satya Yuga, né? Que era meditação e austeridade, né? Por milhares de anos, e tinha o propósito, o Dharma, dado pelo Senhor Brahma, de criar progenie. Por isso ele também era um Prajapati, né? E essas austeridades todas que ele fez para se preparar para criar progenie, né? E o próprio Senhor Vishnu apareceu para ele, por ele estar meditando no Senhor Vishnu, né? Essa deve ser a nossa posição. Quando nós recebemos um Dharma, quando nós recebemos uma missão, temos que fazer austeridade, cantar o Mahamantra, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. E pedindo ao Senhor Krishna que nós possamos cumprir essa missão para o prazer dele, para satisfazer a ele, né? Então, na verdade, era a função, o Dharma de Kardama Muni, de aumentar a população do universo, que recém tinha sido criado pelo Senhor Brahma, né? Os Kumaras se negaram, né? Os Kumaras foram a primeira criação de Brahma, não quiseram nem crescer, ficaram no corpinho de criança, porque não queriam submeter a esta tarefa, né? De se casar e ter filhos, e etc. Porém, Kardama Muni, que veio, os 4 Kumaras vieram da mente do Senhor Brahma. Kardama Muni veio do rosto do Senhor Brahma. Ele aceitou essa tarefa, mas para cumpri-la, ele fez austeridade por 10.000 anos, meditando em quem? Em Vishnu. E o próprio Senhor Vishnu apareceu para ele com 4 braços, montado em Garuda, e já, como se fala na gíria, cantou a pedra, né? Falou que vai vir aqui uma grande Vaishnava, também uma grande Yogini, né? Filha de Manu, que é o pai da espécie humana, é um administrador, um rei, né? Administrador do universo, e ele vai oferecer a filha dele, Devahuti, né? Também uma yogini muito avançada, uma devota também de Krishna, e aí vocês vão, assim, do relacionamento de vocês,
vai surgir, eu vou nascer como seu filho. Eu mesmo, pessoalmente, vou nascer dessa união entre você, né, ele falando para Kardama, né, eu vou pessoalmente nascer dessa união entre você e Devahuti, né, e realmente ele apareceu como Kapila Deva, né, mas para isso teve que haver muitos anos de austeridade. E aí então, mesmo depois que isso aconteceu, né, que Manu chegou ali no eremitério de Kardama Muni, ofereceu Devahuti, eles se casaram, mas ele continuou fazendo austeridade, não é que foi para a lua de mel, não, né? Continuou fazendo austeridade, ela continuou acompanhando ele, se preparando para esse grande momento em que ela daria a luz no seu ventre do próprio avatar de Krishna, Kapila Deva, que propagou na Satya Yuga o processo de autorrealização, né, Sankhya Yoga, né, que é assim, o Sankhya Yoga significa um estudo analítico entre a diferença entre a alma e a matéria, né, chamado Neti-Neti, né? Neti-Neti significa isso não é, quer dizer, isso não é espírito, pelo processo de exclusão, né, de tudo que é material, a pessoa então entra em contato com a plataforma do Brahman, né, espiritual, né? Bom, então vamos ler aqui o verso de hoje. O que aconteceu? Para executar esse serviço, não só eles procriaram Kapila Deva, mas também procriaram 9 filhas, que eram muito assim também especiais, né? E aí, a partir daí, muitos e muitos seres foram criados, né? Bom, então vamos lá. Verso 43. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Narayana Namaskritya Naram Chaiva Narottamam Devim Saraswatim Vyasam Tato Jayam Udirayet. Antes de recitarmos esse Srimad Bhagavatam, que é o nosso verdadeiro meio de conquista, ofereçamos nossas mais respeitosas reverências a Narayana, a suprema personalidade de Deus, a Narayana Rishi, o ser humano supremo, a mãe Saraswati, a deusa da sabedoria, a deusa do conhecimento, a Sila Vyasadeva, o autor, e Sila Prabhupada, o propagador. Ai, Hare Krishna. Idam Bhagavatam Nama Puranam Brahmasanitam Uttameshloka Charitam Chakara Bhagavan Rishi Nishayasya Lokasya Dhanyan Swastayanam. Este Bhagavatam é a encarnação literária de Krishna. Ele foi compilado por Sila Vyasadeva, que é a encarnação de Krishna. Ele destina-se ao bem último de toda a sociedade humana. Ele é todo completo, todo bem sucedido, todo bem-aventurado. E destina-se ao bem último de toda a sociedade humana. Krishna Swadhamopagate Dharmagyana Debisa Kalanasa Dishanesha Puranara Kodonoritaha. O Srimad Bhagavatam é tão brilhante quanto o sol. E ele surgiu logo após a partida do Senhor Krishna para sua própria morada, juntamente com Dharma, Jnana, seu séquito, etc. Aquelas pessoas que perderam sua visão devido à densa escuridão da era de Kali, obterão luz com este Purana. Rajna Bhagavatam Ki Jai. Vamos lá então, capítulo 23, canto 3, capítulo 23, verso 43. Prekshai Tvabhuvogolam Patnyayavam Swa Samstaya Bahu Ashcharyam Mahajogi Swashramaya Nyavartatam.
Prekshawitva, após mostrar Bhuva, do universo, Golam, o globo, Patnyai, a sua esposa, Javan, como também Swasanshiraya, com seus arranjos, Barro Ascharyan, cheio de muitas maravilhas, Mahayogi, o grande Yogi Kardama, Swa Ajramaya, a seu próprio eremitério, Nyavartata, regressou. Aqui entrou também o Jaya Vrajabhumi, Hare Krishna, reverências, soube que seu aniversário foi ontem, né? Ou anteontem, foi esses dias, né? Parabéns aí, Jaya Vrajabhumi, Haribo, Luiz Rocha Goulart, Márcia Romualdo, Hare Krishna, Sérgio Azevedo. Então é isso, né? Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Parabéns ao aparecimento transcendental de Jaya Vrajabhumi, Haribo. E aqui nós temos no Instagram Jair Kavicholi, Hare Krishna. O Jasui está aí, o Otávio, né? O Valdir também está aí, Rose Isvali, a minha querida Isvali, Haribo, está aí presente também, Carolina Merlo, Haribo, Tito Boy, Hare Krishna, né? Então, bem-vindos todos aí a nossa Bhagavad Sangha transcendental. Carla Mata também está aí. Já. Bem-vindos todos. Vamos então ler aqui a tradução e o significado dados por Sua Divina Graça A.C. Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada. Fernando Araújo da Silva, bom dia. Aí, bom. Vamos ler então. Verso 43. Após mostrar a sua esposa o globo do universo e seus diferentes arranjos, cheios de muitas maravilhas, o grande yogi Kardama Muni regressou ao seu próprio eremitério. Quer dizer, ele criou aquele palácio majestoso, ele viajou pelo universo com esse palácio, junto com a esposa dele, 1000 criadas, né, um lugar assim paradisíaco. E aí, quando todo mundo pensou, poxa, a coisa está ficando boa, né? Uau, o que vai acontecer agora? Ele voltou para o seu eremitério, ele voltou para a sua cabaninha para continuar as suas austeridades. Ou seja, ele não estava pegado a todos aqueles prazeres celestiais e nada disso. Ele estava apenas cumprindo com o seu Dharma, né? Assim, como um devoto se casa e tudo, e assim, executa seus deveres matrimoniais, né? Tem intercurso sexual com a sua esposa, tem filhos, aí arruma um trabalho, mantém a família e tal, mas, na verdade, ele não está apegado a isso, né? A sua mente está sempre voltada para a Suprema Personalidade de Deus, para Krishna. Então foi o que aconteceu com o Narada Muni, né? Ele era um yogi poderosíssimo, mas também ele era um devoto, né? Então ele é uma pessoa renunciada, né? Ele fez tudo aquilo para cumprir o seu dever, assim, provocou o aparecimento até de um avatar de Krishna, né? Criou progenie, né? Cumpriu o seu dever como um Prajapati, mas depois de tudo isso, quando alguém podia pensar agora que ele já cumpriu o seu dever, né? Agora ele vai ficar só desfrutando dos prazeres celestiais, de ficar num palácio. Não. Ele simplesmente voltou para o seu eremitério. Sanatana Dharma, Hare Krishna, Sanatana Dharma, reverência. Bom, vamos ver aqui o significado de Srila Prabhupada. Todos os planetas são aqui descritos como Gola, redondos. Todo planeta é redondo. E cada planeta é um abrigo diferente. Assim como ilhas no grande oceano. Às vezes, os planetas são chamados de Dwipa, ou ilha, né? Ou então Varsha.
Este planeta Terra é chamado de Bharatavarsha, porque foi governado pelo rei Bharata. Até hoje, os indianos chamam a Índia de Bharatavarsha. Inclusive, o presidente, né, atual, né, Narendra Modi, estão fazendo aí uma campanha para a Índia voltar a se chamar Bharatavarsha. Eu não sei se vão conseguir, mas está tendo aí uma moção para que a Índia volte a se chamar Bharatavarsha, né? Mas os indianos ainda chamam a Índia de Bharatavarsha, né? De Bharata, né? Isso em homenagem ao rei Bharata, que governou a Índia por muitos anos, né? Continuando aqui, outra palavra significativa usada neste verso é Bahu Ashcharyam, muitas coisas maravilhosas, né? Krishna fala na Bhagavad Gita para Arjuna, todas essas manifestações maravilhosas e plenas de esplendor são apenas uma centelha, né, de meu poder, né? Ó Arjuna, né? Todas essas manifestações maravilhosas, né, são apenas uma centelha. Então, qual a necessidade, né, de a pessoa ficar, né, se entretendo com tantas maravilhas desse universo, né? Apenas com pequena assim, centelha eu manifesto todas essas maravilhas, né? Krishna fala para Arjuna, né? Bom, então continuando aqui, isto indica que os diferentes planetas são distribuídos por todo o universo nas 8 direções, sendo que cada um deles tem suas maravilhas. Cada planeta tem suas influências climáticas particulares e tipos particulares de habitantes, e está completamente equipado com tudo, incluindo a beleza das estações. Quer dizer, às vezes os cientistas dizem que só existe vida na Terra, ou então poderia haver vida em algum planeta que tenha assim, as condições climáticas semelhantes à Terra, né? Então eles ficam pesquisando no universo, assim, com telescópios assim poderosíssimos, né? Onde há um planeta que tem as condições climáticas semelhantes à Terra, que tem assim, a mesma quantidade de água, tem oceanos, que tem oxigênio, atmosfera, que tem todas assim, um clima semelhante à Terra. Então eles ficam pesquisando. Aí tem um planeta que está a não sei quantos milhares de anos-luz, que eles acham que aquele planeta, através de pesquisa, pode ter vida porque tem a semelhança ao clima da Terra. Só que aqui nós estamos vendo, para poder dizendo, que cada planeta tem um clima adequado e habitantes adequados para aquele clima. Habitantes adequados para aquela atmosfera, né? Então não é que tem que ter tudo exatamente igual à Terra, né? Tem que ter essa atmosfera com tanto de oxigênio, com tanto de hidrogênio e de gás carbônico e não sei o quê, né? Não. Os habitantes de cada planeta, eles sobrevivem adaptados à atmosfera daquele planeta, né? Não importa qual seja a atmosfera, né? Muito bem, continuando aqui, e não só tem habitantes particulares de acordo com essas influências climáticas, como também ele é equipado com a beleza das estações. Também tem estações, né? Como nós temos aqui inverno, verão, outono, primavera. Em alguns países também, como na Índia, por exemplo, tem as monções. A Índia tem 6 estações, né? Tem inverno, tem o outono, aí tem aí tem o verão, aí tem as monções, né? Depois tem a primavera, né? E tem também uma sexta estação, que é a estação da seca, onde
não chove assim, durante vários meses, né? Que seria na época entre o inverno e o outono, né? Bom, continuando aqui, no Brahma Samhita 540, afirma-se a esse respeito que Vibhuti e Binam, em cada planeta há diferentes opulências. Não se pode esperar que um planeta seja exatamente igual ao outro, como eu falei, né? Pela graça de Deus e pela lei da natureza, cada planeta é feito de forma diferente, com diferentes aspectos maravilhosos. Então, existe a teoria que, por exemplo, existem 5 elementos materiais, o Panchamahabhuta, que é terra, água, fogo, ar e éter. E os 3 sutis, mente, inteligência e ego, né? Krishna diz na Bhagavad Gita, né? Bhumir, Aponalovayo, Karmano, Aburirevacha, Ahankarai, Chame, Bina Prakriti Astradha. Né? Ele fala terra, água, fogo, ar, éter, mente, inteligência e ego, falso ego, né? São as minhas 8 energias materiais separadas. Estão separadas da energia espiritual dele, né? Então, mesmo a mente, a inteligência e o falso ego não são parte da energia espiritual, embora seja sutil, né? Não podemos ver com os olhos, ouvir, né? Ver a mente, ouvir a mente, provar o gosto da mente, cheirar a mente, né? Tocar na mente, quer dizer, os sentidos não podem acessar nem a mente, nem a inteligência, nem o falso ego, mas eles se manifestam através de seus sintomas, né? Então, e eles são materiais, não são espirituais, é o corpo sutil que é designado para a entidade divina se adaptar a esse mundo material. Então, aqui no planeta Terra, nosso corpo físico, ele tem 80% de água, né? Algo assim, entre 70% e 80% de água, né? E depois tem terra também, né? Que é assim, a parte sólida, né? Tem fogo, que é o fogo da digestão, que é todos os diferentes tipos de agnis que existem, de acordo com a Ayurveda, que são responsáveis pelo metabolismo, não só a digestão, mas também a formação dos tecidos, segundo o Ayurveda, né? Os datos, né? Então, cada tipo de agni vai formando um tecido, né? Aí tem o tecido linfático, o tecido sanguíneo, o tecido muscular, o tecido gorduroso, o tecido ósseo, o tecido nervoso e o sêmen. São 7 datos, né? Que são formados através de diferentes tipos de agni, né? A bile, né? Que também gera calor, que regula a temperatura do corpo, né? Então, tudo isso é o fogo. E também tem ar, que são os ares que circulam no corpo, né? Que são responsáveis por todos os movimentos fisiológicos do nosso corpo, né? Circulação sanguínea, assim, o caminho, né, dos alimentos através do trato digestivo, né? E também as sensações que nós sentimos, né, transmitidas pelos neurônios, né, as sinapses nervosas dos neurônios, tudo isso são os ares do corpo, são responsáveis. A eliminação, né, fezes, urina, suor, né, tudo isso são ares que estão agindo no corpo, né? Então, terra, fogo, ar, terra, água, fogo, ar e éter. Éter é o corpo energético, né, Pranamaya Kosha, constituído de 7 chakras e 72 mil canais, né, de energia que estão circulando no corpo, né? E 100 pontos também, além dos chakras, 100 pontos chamados marmas, né, de acordo com a Ayurveda. Então, esses são os 5 elementos grosseiros, densos, chamados Panchamahabhuta, né? E os 3 sutis, né? Então, nesse planeta, o que tem mais é água, né?
Mas em alguns planetas impera o elemento ar. Então, os seres ali têm um corpo mais gasoso, né? Outros planetas, o elemento que impera é o fogo. Então, as entidades vivas ali têm um corpo em que o elemento fogo predomina, né? E, por exemplo, é dito que no Sol existem seres vivos. No Sol, né? Cujo a sua construção física é baseada no fogo, né? Ele tem mais fogo do que os outros elementos, né? E aí tem planetas que o elemento é terra, então o corpo desses seres que vivem ali tem mais terra do que outros elementos, né? E por aí vai. Seres aquosos, mesmo aqui nesse planeta Terra, tem seres que vivem no oceano, tipo uma água viva, que o corpo dela é aquoso praticamente, né? É mais água do que outra coisa, água viva, né? E por aí vai. E também tem, no mundo mais elevados, planetas mais elevados, seres cujo elemento que impera é a mente, cujo elemento que impera é a inteligência, ou é o próprio ego, né? Então, ego falso, né? Então, também tem seres onde o elemento sutil ele é mais intenso no corpo do que os elementos densos, né? E são os semideuses, né? Então, por isso, a gente não deve pensar que para haver vida tem que ser com as condições exatamente iguais a que existem aqui na Terra, né? Bom, continuando então a leitura, pela graça de Deus e pela lei da natureza, cada planeta é feito de forma diferente, com diferentes aspectos maravilhosos. Cada Mamune experimentou pessoalmente todas essas maravilhas enquanto viajava com sua esposa, mas mesmo assim ele pôde regressar novamente para o seu humilde eremitério. Pôde ter manifestado um palácio maravilhoso, com delícias divinas, com donzelas celestiais, com assim pássaros celestiais e tudo celestial, né? Ele pôde voltar para seu humilde eremitério, né? E ele tinha o poder de ir a toda parte e fazer qualquer coisa através de seus poderes de yoga mística. Mas ainda assim ele preferiu voltar a seu humilde eremitério. Esta é a perfeição da yoga. Não é possível tornar-se um yogi perfeito simplesmente demonstrando algumas posturas sentadas. Nem tampouco. Outra página. Pode alguém tornar-se Deus através dessas posturas ou da dita meditação, como apregou hoje em dia, que a pessoa, através das posturas e meditação, ela pode ser Deus, que ela já é Deus, né? Segundo a filosofia Mayavadi, todos nós somos Deus, e através do yoga podemos relembrar que somos Deus, né? Deus se esqueceu que é Deus, né? Imagina que Deus se esquece que é Deus, e Deus fica na ilusão, né? E aí, através da meditação, ele se lembra que é Deus e volta a ser Deus. Essa é a teoria, né? Uma teoria sem cabimento, né? Como é que Deus pode se esquecer que é Deus e como é que Deus pode ficar iludido por sua própria energia ilusória, né? Então, por isso são chamados Mayavadis, né? Que, assim, por exemplo, assim como a aranha não fica emaranhada na sua própria teia, né? Também Krishna, ou Vishnu, não fica emaranhado na sua própria energia ilusória e se torna um ser vivo comum. E depois, através da yoga e da meditação, ele volta a ser Deus de novo. Não, Deus não se torna Deus. Ele é eternamente a pessoa suprema, né? Os tolos deixam-se levar a acreditar que, mediante uma mera caricatura de meditação e posturas sentadas, é possível tornar-se Deus dentro de 6 meses, né? Ou seja, Narada Muni meditou por 10.000 anos para poder obter esses poderes, né, que ele obteve, né?
Mas aqui está dizendo que essas pessoas tolas apregoam. Se a pessoa fizer essas meditações e posturas sentadas por 6 meses, ela se torna Deus. Eis aqui o exemplo de um yogi perfeito. Ele podia viajar por todo o universo. Ele tem poderes místicos. Né? De forma semelhante, encontramos a descrição de Durvasa Muni, que também viajava pelo espaço. Narada Muni também. Né? Viajava por toda parte. Né? Na realidade, o yogi perfeito pode fazer isso. Mas mesmo que alguém possa viajar por todo o universo, inclusive o universo espiritual também, né? Narada Muni, o próprio Durvasa Muni, ele tinha acesso a Vaikuntha através, né, de seus poderes, né? Eles tinham acesso. Né? Mas mesmo que alguém possa viajar por todo o universo e exibir façanhas maravilhosas, como Kardama Muni, ele não pode comparar-se à suprema personalidade de Deus, cujo poder e energia inconcebível não poderão jamais ser obtidos por nenhuma alma condicionada ou liberada. Pelas ações de Kardama Muni, podemos entender que, apesar de seu imenso poder místico, ele permanecia e permaneceu um devoto do Senhor. Né? Ele era um Yoga Mishra Bhakta. Né? Esta é a verdadeira posição de todas as entidades vivas, de ver a Swarupa Roy Nitya Krishnadas, né? Posição constitucional de eterno servo de Krishna. Om Gyana Timirandasya Gyananjana Salakaya Shakshur Amilitanjena Tasmai Shri Gurave Namaha. Sri Chaitanya Manobhistam Staptam Jana Bhutale Swarupa Kadamahyam Padati Swa Padantikam. Nasci na mais escura ignorância, todos nós nascemos na mais escura ignorância, e o mestre espiritual abre nossos olhos com o archote do conhecimento. E, portanto, ofereçamos nossas respeitosas reverências a eles, a esse mestre espiritual. E quando é que Selarupa Goswami estabeleceu nesse mundo material a missão para satisfazer o desejo de Sr. Chaitanya, nos dará abrigo a seus pés de lótus. Né? Vandehan Sri Guru Silta Padakamalan Sri Gurum Vaishnavan Cha Sirupa Sagrajatam Sahagana Raghunathan Vitantam Sajivam Sadvaitam Savadutam Parijana Sahitam Sri Krishna Chaitanya Devam Sirada Krishna Padam Sahagana Lalita Sirisakam Vitanscha Anchakalpa Tarubhyascha Kripa Sindhu Vyaeva Cha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha. Ofereçamos também nossas respeitosas reverências a todos os Vaishnavas, devotos do Senhor, que são cheios de compaixão pelas almas caídas, como eu, né? E como árvore dos desejos satisfaz o desejo de todas as entidades vivas. Em especial, a sua divina graça, A.C. Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada. Jai Srila Prabhupada. Namaon Vishnu Padaya Krishna Prestaya Bhutale Srimad Bhaktivedanta Swami. Itnamine. Namaste Saraswati Deve Gauravani Pracharine. Nirvishesha Sunyavadi Pachacha Desatarine. Jai Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sadvaita Gadadara Sivasili Gaura Bhaktava. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Haribo. Entrou mais gente aqui. O meu querido Bodhana Tattva Das. Jai Bodhana, você quer dar uma aula essa semana? Sem ser quinta-feira ou sexta? Pode ser amanhã ou algum outro dia. Fale aí comigo. Né? Temos aqui também Alice Ilan. Sim, não somos o corpo. Nem o corpo físico e nem o corpo sutil, né? Nem o corpo grosseiro, que eu digo, né? E nem o corpo sutil também, mente, inteligência e ego. Não somos nenhum desses dois corpos, né?
Então, Bodana, responde aí se pode dar uma aula. Haribo. Vamos ver quem mais está aqui. Ah, o meu querido Marcelo Magalhães, que é o Parikshit Das. Ele tem uma pergunta aqui, que nós vamos responder. Né? Como que nossa alma, quando está encarnada, pode esquecer que ela é plena de conhecimento, bem-aventurança e eterna? Eu vou responder isso, mas primeiro vamos reler os versos, o verso de hoje, né? Eu vou ler primeiro o verso anterior, que é o 42, que foi lido ontem, né? Para a gente se situar bem aqui no contexto. No verso de ontem, se falou assim, que Kardama Muni viajou dessa maneira por vários planetas, assim como o ar sopra descontrolado em todas as direções. Ah, não, esse foi o 41, né? Atravessando o ar naquela grande, esplêndida mansão aérea, que podia voar de acordo com sua vontade, ele ultrapassou, inclusive, os semideuses. E no verso de ontem foi: o que é difícil de alcançar para homens determinados, se refugiar aos pés de lótus da suprema personalidade de Deus. Uma pergunta, né? O que é difícil de alcançar para homens determinados que se refugiaram aos pés de lótus da suprema personalidade de Deus? Os seus pés são a fonte de rios sagrados, como Ganges, que eliminam os perigos da vida humana. E no verso de hoje, após mostrar à sua esposa o globo do universo e seus diferentes arranjos, cheios de muitas maravilhas, o grande yogi Kardama Muni regressou a seu próprio eremitério. E dando um spoiler para amanhã, após voltar a seu eremitério, ele se dividiu em 9 personalidades. Imagina, esse é o poder de um yogi místico, ele pode se expandir em 9 personalidades, em 9 expansões. E simplesmente para dar prazer a Devahuti, a filha de Manu, que estava ávida por vida sexual, para procriar. Dessa maneira, ele desfrutou com ela por muitos e muitos anos, que se passaram como se fosse um instante. Né? Esses muitos e muitos anos se passaram como se fosse um instante. Esse é o verso de amanhã. Né? Então, respondendo aqui a pergunta de Marcelo Magalhães, né, como é que a alma, quando está encarnada, pode esquecer que ela é plena de conhecimento, bem-aventurança e eterna? Né? Porque o mundo material ele é exatamente o oposto. Né? Enquanto que o mundo espiritual, ou a alma espiritual, né, ela é Satitananda, ou seja, eterna, plena de bem-aventurança, Ananda, e Chit, plena de conhecimento, né? O mundo material ele é Asat, temporário, ele é Achit, cheio de ignorância, como nós falamos aqui, que nascemos na mais escura ignorância. Né? O mundo material é um lugar de escuridão. Né? O universo é escuro. Né? Se não fossem o Sol e as estrelas e as luminárias, que são, na verdade, manifestação do olho de Krishna, dos olhos de Krishna, né? Como diz na Bhagavad Gita, né? Seria a escuridão total. Né? No dia que o céu está encoberto por nuvens, a escuridão é total. Né? Então, Achit. E essa escuridão também significa ignorância. Né? Porque a luz do conhecimento, o achote do conhecimento, é dado pela visão transcendental. E a visão é uma característica do fogo, né? Da luz. Né? Como o Sol é um planeta de fogo. Né? Então, o material é Achit e é Nirananda. Nirananda é o contrário de Ananda, ou seja, é cheio de misérias. Né? Então, quando a alma entra num corpo material, como já falei, que é encoberto, né, pelo corpo físico, terra, água, fogo, ar e éter, e pelo corpo sutil, mente, inteligência e ego. Então a alma está ali no meio de tudo isso, ela então
ela perde sua característica de ser plena de conhecimento, que aí o conhecimento dela fica relativo ao mundo material, ao corpo material, o que ela vê e sente com seus sentidos grosseiros, né? E também a sua felicidade eterna, Ananda, passa a ser felicidade temporária, né? A felicidade de, assim, de desfrutar nesse mundo material, né? Que é uma felicidade temporária, né? Assim como nós vemos aqui, falou agora no final o significado, que esse desfrute de Kardama Muni por milhares de anos parecia só um momento, um instante, né? A gente nasce, cresce, envelhece, morre, né? Dentro desse corpo, né? A alma não. A alma não envelhece, a alma não morre, a alma não nasce, a alma não cresce, né? O que está nascendo, crescendo, envelhecendo e morrendo é o corpo físico, né? E quando o corpo já não está mais apto para abrigar essa alma, ela sai e vai para outro corpo, né? Então, Kardama Muni, consciente disso, após desfrutar por muitos anos e se expandiu até em 9, né, para poder procriar, né, com Devahuti, muitos seres vivos, né? Parece que ele teve 9 filhas, né? Cada uma dessas expansões dele teve uma filha, né? Então foram 9 filhas, 9 expansões, 9 filhas, né? É dito que um yogi ele pode se expandir até em 9 formas, mas ele não pode fazer igual o Krishna faz, porque quando o Krishna se expande, ele pode fazer uma atividade diferente com cada uma dessas expansões, né? Então eu dei esse exemplo, eu dei aula ontem lá em Nova Gokula, né? E eu dei esse exemplo, né? Que, por exemplo, no passatempo de Krishna, que é a Brahma Vimohana Lila, em que o senhor Brahma ele ficou confundido, né? Ele ficou iludido, porque ele assim queria assim uma confirmação de que Govinda, aquela criança, né, aquele menino pré-adolescente ali, que estava vestido umas roupas bem simples, de vaqueirinho, que se enfeitava com pedra de pavão, com flores, né? Como é que pode assim esse menino ser o Deus Supremo, ser o Senhor Supremo, né? Então é dito que ele já até sabia disso, mas ele queria uma confirmação, uma comprovação, até para deixar para a posteridade, né? Porque ele sabia, porque ele disse no Brahma Samhita, né? Govinda Adipurusha Tamaham Bhajami. E Govinda, aquele vaqueirinho, Govinda quer dizer aquele que cuida das vacas, que dá prazer aos brahmanas. Então, ele diz Govinda Adipurusha. Govinda é a pessoa original, né? Eu adoro esse Govinda, essa pessoa original, né? Govinda Adipurusha Tamaham Bhajami. Adipurusha, quer dizer, a pessoa original. Mas ainda assim ele queria uma confirmação, porque realmente, de acordo com nosso ponto de vista condicionado, né, egocêntrico, a gente concebe que Deus tem que ser uma personalidade majestosa, tem que ser assim, né, nosso ponto de vista é isso. Já que ele poder significa, para nós, né, se um ser é poderoso, quer dizer que ele tem que ser tipo um rei, tem que ser tipo assim de acordo com o nosso ponto de vista, uma pessoa quase que inacessível, né? E uma pessoa assim que está muito, muito, muito assim imenso. Krishna também é isso, porque ele se expande como Mahavishnu, né? Mahavishnu, numa expiração dele, o universo é criado, e quando ele inala, o universo entra de novo dentro dele. Quer dizer, só no período de uma respiração passam-se trilhões de anos, né? Então, quer dizer, ele também tem esse aspecto incomensurável, né? Mas estava ali como uma criança, né? E aí o que o senhor Brahma fez? Ele resolveu fazer um teste. Ele roubou todos os vaqueirinhos, amiguinhos de Krishna, e todos os bezerrinhos, raptou eles e deixou eles dormindo num lugar seguro, né?
Vamos ver como é que Krishna vai se lidar com isso, né? E quando ele voltou, estavam todos os vaqueirinhos lá e todos os bezerrinhos lá, exatamente iguais aos que ele raptou, inclusive com os mesmos traços de personalidade, com as mesmas características físicas, com as mesmas manias, com as mesmas, assim, com a mesma assim, mentalidade, com tudo igual, exatamente iguais, né? E então é dito que a única diferença, isso eu perguntei lá em Nova Gokula, havia só uma diferença entre aqueles bezerros vaqueirinhos que Krishna se manifestou e os vaqueirinhos e bezerros que Brahma raptou. Havia só uma diferença. Então, quem souber, quem assistiu minha aula na Nova Gokula, pode botar aí, né? Qual é a única diferença que havia. Porque, fora isso, eles eram exatamente iguais. A mesma voz, né? Os mesmos sentimentos, né? A mesma personalidade. Isso é a prova que nós somos também uma expansão do próprio Krishna, né? Embora muito afastado, porque se ele pôde expandir nos vaqueirinhos até a personalidade deles, né? Então, e cada um fazia uma coisa diferente. E o mesmo ele fez quando ele casou-se com 16.108 esposas, né? Com cada esposa ele fazia uma atividade diferente. Ele se expandiu não em 9, mas em 16.108 Krishnas. E com cada esposa ele ficava no palácio fazendo uma atividade diferente. Narada Muni testemunhou isso. Ele foi lá em Dwarka, como eu falei, ele tem poder de ir em todos os locais, Narada Muni, para ver o que Krishna fazia com cada esposa. E ele testemunhou que com cada esposa ele estava fazendo uma atividade diferente, simultaneamente. Com as golpes também, quando ele se expandiu em 108, para dançar com as 108 golpes, cada golpe pensava que Krishna estava só com ela. E realmente estava, porque ele se expandiu em 108 Krishnas, né? E dançava separadamente com cada golpe. E conosco também, porque cada um de nós tem um relacionamento específico com Krishna, e ele reciproca conosco, né, esse nosso relacionamento, né? Então, por isso que nós, almas eternas, somos eternos, plenos de conhecimento e bem-aventurança, mas agora, nesse mundo material, estamos iludidos, né? E é dito que esse Kardama Muni, ele superou até os semideuses, né? Tem um verso muito importante no Srimad Bhagavatam, no canto 5, capítulo 18, verso 12, que diz assim: Jasyasti Bhakti Bhagavati Akinchana Savair Gunahistatra Samasate Sura Harora Bhaktasya Kuto Mahaguna Manora Tenasati Dhavato Bahir. Quem tem devoção inabalável à suprema personalidade de Deus, certamente possui todas as boas qualidades dos semideuses. Mas, por outro lado, quem não é devoto do Senhor, certamente está pairando nas trevas da especulação mental e, desse modo, é certo que está ocupado na impermanência material. E também no Srimad Bhagavatam, canto 11, capítulo 11, verso 18, diz: Shabda Brahmani Nishnato Nanisnayat Parejadi Chamas Tasya chamou, falou Ri Adenu Ivarakshata. Alguém talvez seja versado em toda a literatura transcendental dos Vedas, mas caso deixe de conhecer o Supremo, deve-se concluir então que toda a sua educação é como a carga colocada sobre uma besta, ou como cuidar de uma vaca que não dá leite. Quer dizer, a pessoa pode ser muito erudita, pode ter muito versada em toda a literatura védica, né? Mas se ela não conhecer o Supremo, não for um devoto de conhecer o Supremo, deve-se concluir então que toda a sua educação acadêmica, toda a sua erudição, é como uma carga colocada sobre uma besta, ou como cuidar de uma vaca que não dá leite.
né? Quer dizer, ela cuida, ela é tão erudita, mas não sai leite dali, não sai sabedoria dali, né? Então, por isso, Kardama Muni, sendo um devoto, né, ele possuía, né, qualidades transcendentais, né, qualidades de um devoto, né? E quais são as qualidades de um devoto? Elas são dadas, qualidades do devoto são dadas também no segundo canto do Srimad Bhagavatam, Titik Shava Karunika, Suridam Savadehinam, Ajata Sattva Santo, Jasa Santo, Lakshana, Bhakta Lakshana, que os sintomas de um devoto é que ele é Titik Shava, ele é tolerante, né? Karunika, ele é misericordioso, né? Shava Karunika, Suridam Sava Bhutanam, Sava Bhutanam, ele é um amigo e bem-querente de todos os seres vivos. Ajata Shatru, o inimigo dele ainda não nasceu. Ele não considera ninguém seu inimigo, né? Essas são algumas das qualidades, né? Sadhu Bhushana, né? Suridam Sadhu Bhushana. Sadhava Sadhu Bhushana, isso mesmo. Estava tentando lembrar essa palavra. Obrigado, Mahaprabhu Kripa. Haribo. Estava aí escondidinho, hein? Se manifestou. Então, Sadhava, Sadhu Bhushana, essas são algumas das qualidades, né? Isso nós vemos, tem um livro, né, que nós estudamos, as 26 qualidades de um devoto, que é bem interessante também, né? As 26 qualidades, eu vou colocar aqui no Google, né? Vamos agora utilizar aqui o Google para nós falarmos sobre as 26 qualidades. Quais são? Vamos ver aqui. As 26 qualidades de um devoto. Vamos ver aqui. Tem um livrinho publicado pela BBT, que eu não sei de cor, até porque eu não tenho assim, quase nenhuma dessas qualidades, né? Então vamos lá. As 26 qualidades de um devoto, conforme descritas em textos religiosos como o Bhagavad Gita, são atributos que caracterizam uma pessoa com devoção sincera. Essas qualidades incluem destemor, pureza de coração, perseverança, caridade, autocontrole, entre outras. Mas aqui falou só algumas, eu quero as 26, vamos lá, está aqui. 26. Vamos começar. Primeiro, ele é amável, o devoto é amável. Segundo, ele é humilde. Terceiro, ele é veraz. Quarto, ele é igual para com todos. Sexto, ele é caridoso. Sétimo, ele é sereno. 8, pureza, ele é puro. 9, simplicidade. Por isso que Kardama Muni, como ele tinha essa qualidade, ele, depois de criar o palácio, desfrutar, ele voltou para o seu eremitério, porque era uma pessoa simples, né? Depois, 10, ele é benevolente. 11, ele é pacífico. 12, completamente apegado a Krishna. 13, sem desejos materiais. 14, indiferente a posições materiais, né? Às vezes os devotos, eles, né, ficam brigando por alguma posição dentro da instituição, né? Mas o devoto é indiferente às posições materiais, né? 15, fixo. 16, autocontrolado. 17, não come mais do que o necessário. Opa! Tem gente aí que está precisando trabalhar isso. Inclusive eu, né? Continuando. 18, sensato. 19, respeitoso. 20, desapego por posição material. De novo. Repetiu.
completamente apegado a Krishna. Ué, repetiu. Bom, continua aqui. Sério, né, de 21 é sério. 22, compassivo. 23, amistoso. 24, poético. 25, silencioso. E 26, esperto. Mas esse esperto não é assim de esperteza, né? Que é um espertalhão, não. É esperto assim, uma pessoa hábil, uma pessoa, né? Então essas são as 26 qualidades que o devoto adquire automaticamente, né? Através de executar serviço devocional, ele automaticamente alcança essas qualidades. Bom, gente, já são 9h15. Eu vou aqui, então, parar com a minha explanação, embora haja mais assunto para ser falado aqui, e vou ler aqui os comentários dos Vaishnavas, né? Bom, vou aqui para o comentário do Haridarshana, que é o nosso comentarista auxiliar, né? A gente comenta aqui, o Haridarshana de lá fica como comentarista auxiliar, né? Ele escreve assim: se o desfrute do gozo dos sentidos enreda a alma, como que Kardama Muni, apesar de ser um grande sábio, desfrutou por muitos anos? Como é isso? Então, inclusive você já deu aula sobre isso, Haridarshana. O devoto, pode desfrutar de sexo quando é feito segundo o Dharma, né? Krishna diz na Bhagavad Gita: eu sou a força dos fortes, provido de desejo e ira, e eu sou a vida sexual segundo os princípios religiosos. Dharma Viruddho Bhuteshu, Kamosmi Bharatar Sabha. Eu sou essa kama, né? Quando ele é feito segundo o Dharma, né? Então, Kardama Muni estava desfrutando ali, mas como uma pessoa, às vezes, tem uma festa, né? E tem assim um prato de prashada, assim, com muitas preparações assim deliciosas, né? Tudo oferecido a Krishna, né? E aquele alimento não é só para a pessoa desfrutar da língua, mas é um alimento que a pessoa, ao comê-lo, se purifica, né? Num Jamasami, no Gora Purnima. Então, da mesma maneira, quando o devoto ele aceita o Dharma de Grihasta e tem, assim, ainda mais no caso de Kardama Muni, a função de ser um Prajapati, um progenitor, né? Ele executa esse desfrute como um dever prescrito. Como um dever prescrito, né? Por exemplo, os quatro Kumaras não aceitaram isso. Mas ele, né, pela ordem do seu pai, que também era o seu guru, né? Brahma era o seu pai, era o seu guru também, né? E ele também aprendeu os princípios Vaishnavas do Sr. Brahma, né? E ele, pela ordem do Sr. Brahma, ele aceitou esse Dharma de procriar. E para isso, ele tinha que, para procriar muita progênie, ele tinha que fazer muito atividade sexual, né? Porque essa progênie, ela veio toda ela de atividade sexual. Então, ele teve que realmente praticar muita intercurso sexual com a sua esposa. E produziu, né, muitos e muitos muita progênie, né? Então tudo isso ele fez como dever prescrito. Porém, ele não estava apegado a isso. Uma coisa é você estar apegado ao desfrute, né? E outra coisa é você ter que fazer, né? O Grihasta, né, ele tem esse dever, né, de procriar, né? E ele com certeza tem um prazer aí embutido, mas ele não está apegado a esse desfrute, né? Ele faz como Dharma, né? E um Dharma, assim, no caso de Kardama Muni, que deu origem ao próprio avatar de Krishna, né? O Kapila Deva era louvado até pelos semideuses, né? É dito isso, né? Esse intercurso sexual de Kardama Muni foi glorificado até pelos semideuses. Da mesma forma, se um devoto se casa com uma devota e produz, assim, convida seres
muito avançados, né, para vir a esse mundo, esse tipo de ato sexual é glorificado, né, até pelos semideuses, embora seja um desfrute também. Assim como a passada não deixa de ser um desfrute também, né, quando você come um prato assim num festival, né, assim, de massa, num prato assim de pachada, aquilo é um desfrute, né? Mas é claro que o devoto não está apegado, não é que ele vai querer todo dia fazer um festival, um banquete de jamássimo todos os dias, né? E assim na sua casa, todo dia, ter assim, globos de jamuns e, né, araçagula e arroz doce, diariamente come aquele banquete. Não, ele não está apegado a isso, né? É interessante, né, quando Srila Prabhupada começou o movimento da consciência de Krishna, e ele, no primeiro ashram que ele montou, né, tinha alguns residentes, e Prabhupada cozinhava, né? E durante a semana a prachada era bem simples, né? Era chapati, dal, arroz, todo dia. Chapati, dal, arroz e um sabji. Chapati, dal, todo dia era a mesma coisa. Não tinha assim doces, nada disso, né? Aí quando chegava no domingo, aí sim, no domingo era o festival. Aí fazia bolinha doce, globo de jamão e muitas outras prachadas deliciosas, rálava, né? Então o domingo era o dia reservado para o desfrute, mas o desfrute transcendental, né? Agora durante a semana é a prachada básica, né? O Prabhupada deu esse exemplo, né? Sim, a alma não tem nada a ver com o corpo material temporário, miseravinho, alma eterna, feliz, natureza, Alice Lã. A diferença é que as mães e os pais dos vaqueirinhos dos bezerros se apegaram com mais intensidade e amor a essas expansões. Isso mesmo, Haridashana, que era a única diferença que havia entre os vaqueirinhos e bezerros, que o Senhor Krishna se expandiu, e os originais que estavam ali ficaram 1 ano dormindo. Só que esse 1 ano que eles ficaram dormindo, para Brahma, é só 1 segundo. Né? Então é como se ele tivesse tirado e botado. Né? Essa duração de 1 ano para o Senhor Brahma, como se ele tivesse tirado e depois botado. Né? 1 ano aqui na Terra é 1 segundo para o Senhor Brahma. Né? Mas tudo bem, tirando esse ponto, durante 1 ano, essas mães dos vaqueirinhos e as vacas, as mães dos bezerrinhos, elas, nesse período de 1 ano, amaram muito mais os seus filhos. As vacas deram muito mais leite, né? As mães assim também, assim, escorria leite dos seios dela. Elas, assim, nesse 1 ano, elas ficaram muito mais apegadas aos seus filhos do que os outros anos, porque os seus filhos eram o próprio Krishna, eram todos o próprio Krishna. Estava expandido, né? E muitos bezerrinhos e muitos pastorzinhos, né, de vacas, né? Nossa, todo mundo botou aqui Sadhavá, Sadhubhushaná, né? Temos aqui vários assistentes, né? Ajata Shatravá. Ajata Shatravá quer dizer que não nasceu ainda, né, seu inimigo. Aqui o Vrajabhumi está agradecendo porque eu mencionei sobre o aniversário dele, né? Aqui temos aqui Sundarang Devidasi, gratidão por nos proporcionar tanto conhecimento para esta leitura, e gratidão por este programa diário que o senhor coordena. Bodhana, Balam Balabhatan Chahan, o ato sexual que não é contrário aos princípios religiosos. Não, Balam Balabhatan Chahan é a sua força dos fortes, instituída de desejo e ira. O ato sexual que não é contrário aos princípios religiosos é Kama, Kama Viridor Bhuteshu. Não, peraí. Balam Balabhatan Chahan Dharma Viridor Bhuteshu. Não, Kamosmi Bharatashabha, né? Kamosmi Bharatashabha. Ele fala, ó Bharata, eu sou esse desejo sexual, esse ato sexual, Kamosmi Bharatashabha. Dharma Viridor Bhuteshu, que não é contrário ao Dharma, né? Aqui o Marcelo Magalhães está perguntando qual era a diferença final dos vaqueirinhos clonados. Já foi explicado, Prabhu. Já foi explicado até pelo Haridasha, né? Eu só repeti, né? Vou ver aqui.
Simplicidade é a qualidade pertencente a todos os ashramas, inclusive o de graça, né? Ver aqui. Já está certo. Ah, muito bem. KKK, Mahaprabhu está rindo. Eu não sei de que ele está rindo. De alguma coisa ele deve estar rindo aí. Né? Isso. Balamba. Bom, aqui então no Facebook já falei os comentários. Vamos ver aqui. Opa, no Instagram. Se há algum comentário. Geralmente no Instagram não há comentários, né? Pessoas aparecem. Hoje até tem 5 pessoas assistindo. Às vezes fica poucas pessoas assistindo. Ah, João Cristofolini, Hare Krishna. Sei quem é. Conheço. Cristofolini, conheço ele. Patrícia Asloy. Não sei quem é. Casê do Tom. Eu sou Carmen Rezende. Prazer, Carmen. Aqui está Luz Boas. Bom, não sei, ele está reverências para o avião, mas não sei quem é Luz Boas. Aqui no Instagram tem uns nomes exóticos assim, a gente não sabe quem é, né? Assunção de Oliveira, Hare Krishna. Ok. Então, gente, tenham um ótimo dia hoje, né? Todas as glórias a Sri Guru e Siguranga. Haribo, Sila Prabhupada, Sila Bhagavatam, Mahagrantha Ki Jai. Haribo. Encerrar aqui também. Aí,